Agora chegou a hora da gente conversar com o Dr. Igor Franklin. Ele que é médico urologista, veio hoje aqui para conversar sobre o Novembro Azul, dar continuidade às nossas conversações aqui na TV. E ele é um médico que veio para conversar com a gente e explicar um pouco mais sobre mitos e verdades que você acaba, de uma certa forma, encontrando nas redes sociais. E é claro, doutor, que na hora que as pessoas me fazem perguntas por aí, eu tenho que ter algumas respostas imediatas, porque eu trago os profissionais para cá e as pessoas me cobram isso também, não só aqui na TV, mas fora da TV também. Doutor, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Seja bem-vindo. Bom dia. Bom dia, eu agradeço por estar participando desse programa pela manhã para falar um pouco sobre saúde masculina. Verdade. Doutor, o nosso assunto hoje, na verdade, é para falar sobre mitos e verdades que muitas vezes eu acredito que o doutor vira e mexe, vê algumas informações nas redes sociais que dói lá na alma e que para um profissional é muito complicado saber da verdade e muitas vezes ver os mitos, porque enquanto o doutor sabe, ok, mas e você que não é profissional da área, que é um paciente e que vai acreditar naquele fake news? Para você que está em casa, presta atenção, a gente vai trazer algumas informações. É que nas redes sociais, presta atenção, hein, para você que está acompanhando a gente. Nas redes sociais, esta semana, doutor, viralizou um post fake news relacionando cânceres de próstata e testículos ao procedimento de vasectomia. E a gente quer entender se esse destaque que foi apresentado nas redes sociais, se há realmente uma evidência científica ou se é, na verdade, um fake news. Isso nos preocupa, né? O que, na verdade, é a vasectomia e se estas informações que chegam são mitos ou são verdades. Certamente. Falando um pouco em primeira, a vasectomia, Sim. Ela é o procedimento de esterilização masculina, né? Quando o homem já não quer mais ter filhos, ele realiza um procedimento, que é um procedimento altamente seguro, é feito a nível ambulatorial e tem uma resposta muito rápida, custo-benefício bastante acessível. Essa questão dessa fake news em relação à associação de vasectomias e câncer de próstata já é algo antigo, já que veio. Então, há uma década atrás, surgiu um trabalho científico, mas de não muito credibilidade, que associava pacientes que fizeram vasectomia ao câncer de próstata. A partir de muitos estudos e reavaliação desse trabalho, foi visto que isso não era verdade. Então, não existe nenhuma associação entre a realização de vasectomia e nenhum câncer masculino. Isso é totalmente fake news, certo? Doutor, as pessoas, elas são muito esquecidas quando o assunto é rede social. A gente sabe que muitas vezes você coloca uma foto de um ano atrás e você vai receber algumas mensagens, foi pra praia, né? Curtiu isso, curtiu aquilo, porque provavelmente passou despercebido o ano que você esteve e aquela foto que apareceu. O doutor acabou de chamar a atenção sobre estas informações que muitas vezes chegam agora, mas talvez elas foram publicadas bem antes do que você possa imaginar. Então não é algo tão real e de agora. E muitas vezes, gente, é com a intenção de ter seguidores, mais seguidores, de buscar a sua atenção. E aí é onde mora o perigo, né, doutor? Exatamente. Então a internet é muito importante, é Sim. um meio de comunicação fantástico, mas a gente sabe que tem muitos indivíduos que estão lá para fazer mau uso da rede, né? Trazer informações inverídicas e causar pânico à população, né? Mas a gente sabe realmente que o procedimento de vasectomia, a gente fala um pouquinho mais, né? Sim. A gente tem algumas orientações legais em relação a ele. Então a gente orienta aqueles pacientes que precisam realizar vasectomia ou que querem, são pacientes geralmente que têm pelo menos mais de 21 anos, isso é uma recomendação de uma lei federal que orienta a gente. Então, pacientes com mais de 21 anos, com pelo menos um filho, né? Procura o urologista e a gente avalia o caso e pode realizar o procedimento. Então, um procedimento que é indolor, é um procedimento de rapidamente recuperação, o paciente consegue voltar prontamente às suas atividades e é altamente seguro. É considerado hoje em dia o método contraceptivo mais eficiente, é a vasectomia. Eu queria que o senhor explicasse para as pessoas que estão em casa, na verdade, como é feito. A gente não vai poder dar todas as explicações, somente o doutor lá na hora do procedimento, mas a gente queria entender melhor como é que acontece e a segurança de uma vasectomia e a preocupação que muitas vezes um homem tem. A vasectomia, a partir do momento que ela foi feita, essa pessoa, esse paciente, ele vai poder voltar atrás?
Outro ponto importante. Então, sempre são dúvidas muito comuns dos homens. Primeiro, a vasectomia em relação à questão da masculinidade. Doutor, eu vou fazer esse exame, eu vou ficar com disfunção erétil, impotência sexual, não tem nenhum problema. A vasectomia não altera a sua ereção, a vasectomia não altera seu desejo sexual, não altera seu desempenho sexual e nada relacionado a isso. A vasectomia tem o objetivo apenas de interromper o fluxo de espermatozoides em direção, né, ao meio externo. Apenas isso. Após a realização da vasectomia, é possível reversão. Mas, como eu sempre falo para o paciente, quando você fizer a vasectomia, quiser fazer a vasectomia, tenha bastante convicção naquilo. Porque o procedimento de reversão é algo muito mais complexo. É uma cirurgia muito mais complexa, uma microcirurgia em que você vai ter que recanalizar os ductos deferentes. É possível? É possível sim. É feito, a gente faz também, a maioria dos urologistas fazem, mas é algo mais complexo. Então, para fazer a vasectomia, tenha certeza que você não quer ter filhos ou que já está com a prole definida e faça o procedimento. Após a realização, se por algum motivo a gente sabe que a nossa vida é muito dinâmica, acontece muita coisa ao longo da nossa vida, se você precisar reverter, é possível a reversão. Agora tem outra questão também. Quanto mais precoce a reversão, maior a chance de patência, ou seja, de resultado positivo. Aquelas vasectomias que são realizadas e após 10 anos o paciente quer reverter, a chance de sucesso na reversão fica menor. Ok. O doutor falou que a partir de quantos anos? A recomendação da legislação federal é que pacientes com mais de 21 anos podem realizar vasectomia, pacientes que têm pelo menos um filho ou 21 anos. Isso é a recomendação federal da legislação federal em relação à contracepção. Doutor, nós estamos vivenciando uma nova geração e nós estamos vivenciando situações totalmente diversas nesse lado da união e de pensar em ter filhos. Assim como a mulher tem tem deixado para mais tarde a chegada de um bebê na vida delas, muitos homens acreditam que nem vão querer ter um filho. E aí, muitas vezes, essa adolescência que vai até os 26 anos, não está amadurecida ali na mente do homem ter uma família, ter filhos, e eles acabam levando essa idade mais tardia. Eu pergunto para o doutor, como profissional, qual seria a dica de quem pensa na mente em fazer a vasectomia e qual seria a dica para essa nova geração? Hoje é muito comum a gente ver os casais querendo ter poucos menos filhos, a fertilidade está diminuindo, a taxa de natalidade está diminuindo na nossa população. E a gente percebe exatamente isso, pessoas de 25, 26 anos que não querem ter filhos, ou pelo menos naquele momento não querem ter filhos. Como eu falei, pela lei, a partir de 21 anos você pode realizar o procedimento. Então, assim, não é impossível realizar a vasectomia sem ter filhos. Legalmente é possível, mas eu sempre oriento o paciente que pense bem, porque nós temos vários outros métodos contraceptivos, camisinha, tem DIU, pílula anticoncepcional, e hoje em dia estão surgindo métodos cada vez mais menos invasivos, que provavelmente no futuro, acredito a médio e a curto prazo, apareçam até comprimidos, pílulas para o homem tomar para realizar a contracepção também. Então, assim, a vasectomia é um procedimento esterilizante, é uma cirurgia, é reversível, mas aquele paciente que não quer ter filhos, que pense bem em realizar a vasectomia. É possível realizar sem filhos? É, mas é uma cirurgia para reverter mais complexa, e eu acho que a gente pode lançar mão de outros métodos contraceptivos sem precisar fazer uma cirurgia, no caso daquele paciente que não quer ter filho de jeito nenhum, pelo menos naquele momento. Porque a gente sabe que a mudança, o jovem, como você falou, está muito imaturo, naquele momento quer fazer a vasectomia, depois se arrepende, e aí para voltar atrás pode reverter, mas a cirurgia é mais complexa. Doutor, quais são os cuidados que esse jovem, esse homem tem que ter ao buscar esse procedimento? Esse procedimento, ele pode acontecer de ser feito de uma forma talvez não tão responsável, com um profissional à altura, e ele imaginar que está ali feita a vasectomia e ter acontecido algum erro ou não? Claro, a gente sabe que hoje os pacientes estão cada vez mais procurando ter acesso a profissionais que não são qualificados. Então, minha orientação é que procure um urologista, um médico urologista certificado pela Sociedade Brasileira de Urologia, que é o profissional mais habilitado para realizar a vasectomia. Primeiro, procurar um médico e, de preferência, um urologista habilitado naquela realização. O procedimento, como falei, é um procedimento seguro, que é feito a nível ambulatorial. O paciente não precisa ficar internado, recebe alta no mesmo dia, né? Então, a alta precoce retorna às atividades rapidamente. E após a vasectomia, é importante, como você falou, após a vasectomia, a gente orienta o paciente que após aquela realização da vasectomia, ele tem um período de um interstício de cuidado, porque após a realização da vasectomia, você ainda consegue eliminar o espermatozoide. Então, a gente espera aí mais ou menos 45 a 60 dias, e após esse período, o paciente faz um espermograma.
que é aquele exame que a gente consegue detectar 100% se está ausente totalmente a presença de célula masculina no sêmen. E ali a gente libera o paciente para ter uma vida sem preocupação. Então, aquele período ali, mais ou menos 45 dias, o paciente deve utilizar algum método contraceptivo, que é comum, não é impossível, de o paciente engravidar a parceira nesse período entre a vasectomia e esse período de 45 dias. E aí pode acontecer um problema... Quase 2 meses, então mais é interessante que ele se resguarde um pouco. Doutor, exatamente. Após o procedimento, quais são outros cuidados que a pessoa tem que ter? Os cuidados em relação ao procedimento, cuidados locais, analgesia, né? O paciente pode ter uma pequena dor local, né? Atividades mais intensas, atividade de academia, a gente orienta que fica 1 semana, 10 dias sem pegar pesos intensos por conta de dor local, mas é um procedimento muito tranquilo, né? Orienta aqueles casais que querem realizar, que querem não ter mais filhos, já estão com a prole definida, que o homem procure realizar a vasectomia. É algo muito mais tranquilo para o homem do que submeter a mulher a uma laqueadura. Apesar que a laqueadura hoje também está um método menos invasivo, com a cirurgia laparoscópica, mas para a mulher precisa ir ao hospital, precisa internar, tomar anestesia às vezes geral. Para o homem não, ele vai ao consultório do médico, faz a avaliação. A gente tem uma coisa importante também para falar, é o prazo. Depois que o paciente vai ao urologista, a gente tem um prazo de 60 dias legal para o paciente fazer o procedimento. É aquele prazo que o legislador entendeu na lei, que o paciente tem o período para entender sobre o procedimento, tirar dúvidas e mudar de ideia. Então a gente não faz de preferência logo quando o paciente vai, chegou no consultório, realiza. A gente dá um prazo de 60 dias, o paciente vai pensar, a gente explica, tira as dúvidas, ele assina um termo de consentimento explicando todo o procedimento e aí a gente realiza. Mas para o homem é muito mais tranquilo do que para a mulher submeter uma laqueadura. Doutor, mas ainda, também. Muito bom. Ainda falando desse fake news e ainda falando do câncer, a gente fala muito da próstata, mas a gente não fala do câncer também nos testículos. Como a vasectomia, de uma certa forma, traz esse cuidado, faz com que o homem evite a gravidez numa mulher, a gente precisa chamar a atenção. A história do câncer no testículo, de fato, não traz... Não há nenhuma preocupação? Não há nenhuma comprovação científica que a vasectomia ou qualquer procedimento cirúrgico nessa região gere aumento de taxa de câncer testicular. O câncer testicular é uma doença que é uma doença grave, acomete principalmente adultos jovens, né, naquela fase mais produtiva da vida, né, a gente sabe que ali a partir dos 20, 30, 40 anos é o que tem o maior pico de incidência, tem um pico de incidência um pouquinho antes, mas a maioria nessa faixa etária adulto jovem, então esse período que realmente o paciente pode desenvolver o câncer de testículo. É multifatorial, tem fatores genéticos associados, né? Mais importante, mas não tem nenhuma relação com a vasectomia, nenhuma relação. Você pode ficar tranquilo, quem realizou a vasectomia ou quem pretende realizar a vasectomia e que não há nenhuma risco de desenvolver câncer testicular. A vasectomia hoje é um dos procedimentos mais realizados no Brasil e no mundo em relação a isso. E não há nenhuma comprovação em relação a esse problema de câncer testicular. Doutor, com tanta mudança e com tanta chegada, né, de novas tecnologias aí comandando o mundo da saúde, tem alguma novidade nesse aspecto para a vasectomia? Como eu falei, a gente hoje em dia temos procedimentos menos invasivos em relação à vasectomia, você consegue fazer com... Como era antes, doutor? Demorava mais tempo? A vasectomia, os cuidados? Exatamente. A vasectomia antigamente era feito com incisões maiores da região da bolsa escrotal. Hoje se consegue fazer com microincisões, você pode fazer técnicas microcirúrgicas com anestesias direcionadas apenas ao local que vai ser feito o procedimento. Você pode fazer com cortes microscópicos muito pequenos, né? Esteticamente fica muito favorável. Então, com menos trauma cirúrgico, o paciente consegue se recuperar mais rapidamente e volta às atividades produtivas do dia a dia e até a vida sexual mais rapidamente também. E como falei para você, existem novidades em relação no futuro, a relação de provavelmente alguns métodos não invasivos, como pílulas anticoncepcionais masculinas. Isso está em estudo e pode ser que nos próximos anos, em médio prazo, a gente tenha isso no nosso mercado para oferecer ao homem. É muito bom a gente falar sobre esse assunto, porque a mulher sempre tem aquela responsabilidade de, uma certa forma, se prevenir com remédios, com os cuidados relacionados a esses contraceptivos, e aí fica um alerta também, porque de uma certa forma esse homem vai ajudar aquela mulher que muitas vezes tem uma enxaqueca, tem problema com os hormônios, e aí de uma certa forma vai ajudar essa mulher a evitar tantos remédios que ela de uma certa forma toma tanto, ou até mesmo alguns procedimentos que ela acaba fazendo que não vai trazer saúde para ela também, né, doutor? Isso é verdade. Então a gente sabe que a pílula anticoncepcional feminina foi um marco na revolução, né, sexual na nossa geração.
Mas a gente sabe também que a pílula aumenta algumas incidências, algumas doenças, né? Alguns tipos de cânceres, trombose venosa, mulheres que têm enxaqueca, que não podem utilizar alguns tipos de hormônios. Então, acho que é importante, nesse caso, o parceiro, né, o marido, o namorado, dividir com a mulher essa responsabilidade, né? Como falei, então, assim, não precisa ficar tudo nas costas da mulher em relação a isso. Então, assim, claro, cada casal tem sua dinâmica, mas pontuar. E eu acho que se a mulher puder tomar menos substância, for possível, fizer um procedimento que vai ser rápido, como falei, pouco invasivo e recuperação rápida, entendeu? E vai ter sua vida normal, o casal vai ficar tranquilo e evita que a mulher tome algumas medicações que às vezes trazem mal para ela, como falei, risco de trombose, né? Enxaqueca e às vezes até algumas outras medicações que podem interferir com o próprio anticoncepcional e às vezes não ter um sucesso adequado que teria sem tomar aquele remédio, né? Doutor, eu deixo as palavras aí para o senhor falar sobre essa importância dos homens buscarem um check-up no dia a dia, terem essa orientação de buscar o seu profissional de saúde também. O mês de Novembro Azul, esse mês que a gente traz é o mês da saúde masculina, não só em relação ao câncer da próstata. Você está trazendo essa série de reportagens aqui interessante, né, de entrevistas sobre a saúde masculina. Então o homem tem que vir ao urologista. Como a gente fala na Sociedade Brasileira de Urologia, o urologista é o porteiro da saúde masculina. Muitas vezes aquele paciente é o primeiro médico que o homem procura para falar sobre uma pressão alta, um diabetes, uma dislipidemia, um colesterol alto. Então, o urologista ele vai ter aquela visão global, que deve ter todo médico, um clínico geral, uma boa formação, e orientar o paciente para procurar um especialista na cardiologia, não só a questão do câncer de próstata, mas a atividade física, a vida sexual. A vida sexual do homem está totalmente relacionada com todos os fatores, não é só o homem, eu estou com a vida sexual alterada, mas tem que ver a pressão, tem que ver como é que está o nível de glicemia, a dislipidemia, o sedentarismo, o excesso de bebida alcoólica, o tabagismo, tudo isso contribui para que o homem tenha uma vida sexual não adequada. Então, o urologista é aquele médico que vai primeiro, vai em frente, conversa com o paciente e tira as dúvidas e consegue ali encaminhar o melhor direcionamento para as demandas do paciente. Doutor, eu quero agradecer ao doutor Igor, que hoje teve essa disponibilidade de estar aqui no nosso programa logo de manhã. Muito obrigada de o senhor ter colocado a gente na sua agenda e que o senhor deixe o Instagram para as pessoas que quiserem mais informações. Eu acho, não sei se o senhor tem Instagram, algumas pessoas não têm, mas fica aqui a oportunidade de só apresentar aí para quem está em casa. Eu não tenho Instagram atualmente, mas eu atendo aqui na clínica Uroclin, tá certo? Que tem Instagram, é um Instagram conhecido, né? E fica à disposição aqui para todos que quiserem. Também sou médico da Fundação Municipal de Saúde, em Teresina, né? E do Hospital Getúlio Vargas, da CESAP. Então, eu estou à disposição para qualquer esclarecimento. É importantíssima essa sua série de matérias sobre isso, para a gente poder orientar o homem ao que fazer em relação à saúde masculina. Verdade, eu que agradeço. Doutor. E a gente que agradece. Agora sim, para vocês verem, eu vou falar algo aqui que eu acho que é muito necessário. A gente precisa de mais profissionais, viu, doutor, nas redes sociais. Eu vou dizer por quê, doutor. Para que a gente não tenha essa falha de pessoas que querem muitas vezes buscar as redes sociais com a intenção só de ter seguidores e não se importar com a sociedade. Os grandes profissionais precisam estar nas redes sociais. Eu agradeço, eu sei que o tempo dos nossos profissionais muitas vezes é de uma responsabilidade muito grande de estar ali nos seus consultórios, de estarem fazendo cirurgias, mas a gente precisa, porque, doutor, eu vou te dizer, o que tem de gente que não entende nada usando as redes sociais para publicar fake news, para tirar proveito de pessoas leigas, porque a gente sabe que a falta de conhecimento é que faz com que o homem pereça. Então, a gente precisa mais e mais, e eu agradeço pelo senhor estar aqui trazendo essas informações. Obrigada, viu? Obrigado. Obrigada de verdade.